Estamos de volta com a nossa aula com o tema Lei dos Partidos Políticos, uma lei importantíssima para a sua aprovação. Já separou aí a Lei 13.000, a Lei 9.096 de 95, denominada Lei dos Partidos Políticos. Veja só, nós vamos aqui nessa aula dissecar toda essa lei, todos os artigos que são importantes para você responder qualquer questão que seja para a sua prova, ok? Nós vamos desmembrar toda a legislação dos partidos políticos, incluindo a atualização pela Lei 13.165 de 2015. Então, tudo que a gente observar agora na Lei dos Partidos estará atualizada pela Lei 13.165 de 2015. Venha comigo, arrume aí na cadeira, coloque uma água perto de você e vamos estudar a Lei dos Partidos Políticos. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte: a Constituição Federal, especificamente nos seus artigos 17, trata sobre os partidos políticos. E o que ela traz no texto constitucional a respeito dos partidos políticos? Ela vai tratar de um princípio. Veja que eu falei para vocês que ao longo do nosso curso eu ia trazer outros princípios para que nós possamos aí solidificar ainda mais esse conhecimento sobre os princípios. Então a Constituição, ela traz para nós acerca do princípio da liberdade partidária. Quando ela fala sobre o princípio da liberdade partidária, então, princípio da liberdade partidária. Então, veja só, quando eu falo sobre o princípio da liberdade, a Constituição ela traz para nós que é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então, se, por exemplo, cair para você uma questão a respeito do princípio da liberdade partidária e é solicitado que você justifique por que nós falamos princípio da liberdade partidária, você vai falar que o princípio da liberdade partidária está condizente com a liberdade de criação, de fusão, de extinção e a incorporação de partidos políticos. Bom, quando eu crio um partido político, esse partido ele tem que obedecer a alguns preceitos, e esses preceitos estão previstos na própria Constituição. Veja, quais são esses preceitos? Primeiro, esse partido ele tem que ter caráter nacional, é o primeiro preceito. Segundo, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Então, toda prova que você observar que o partido ele recebeu recursos de entidades estrangeiras, de governos estrangeiros, você vai falar, ficar alerta, ligar sua anteninha aí e já vai dizer, não, isso não é permitido, isso é vedado. Então, receber recursos de entidades ou governos estrangeiros é vedado. Próximo preceito, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Se o partido político ele não presta contas à Justiça Eleitoral, ele sofrerá algumas sanções estas que nós vamos trabalhar na nossa aula, tá? Sanções aplicadas aos partidos políticos. Quarto, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Bom, o funcionamento parlamentar de acordo com a lei, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que dizia o funcionamento parlamentar? Somente os partidos que tivessem um percentual X de votos poderia ter representantes na bancada das casas do Congresso Nacional, né? Então, dessa forma, foi dito, por palavras mesmo dos ministros do STF, que esse funcionamento parlamentar ele era uma cláusula de barreira, massacrava as minorias partidárias. Por isso, o funcionamento parlamentar foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse primeiro tópico,
Você precisa gravar o quê, pessoal? Justamente os preceitos que os partidos precisam observar. Justamente o caráter nacional, a proibição de recebimento de recursos de entidades ou de governos estrangeiros, a prestação de contas à Justiça Eleitoral e lembrar que o funcionamento parlamentar foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito bem. Ainda a Constituição Federal vai assegurar a esses partidos políticos uma certa autonomia. Então, nós vimos no slide anterior o princípio da liberdade partidária, não foi? O próximo dispositivo, ele vai tratar para nós do princípio da autonomia partidária. Princípio da autonomia partidária. O que vai dizer esse princípio da autonomia partidária? Veja, é assegurada aos partidos a autonomia para definir sua estrutura interna, a organização e o funcionamento dos seus partidos, adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Desse dispositivo, tem algo importantíssimo para a sua prova. Se a prova questionar para você que ainda existe a verticalização das candidaturas, está incorreto, porque a partir desse dispositivo, onde nós temos sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, nós estamos nos referindo ao fim da verticalização. A verticalização, ela fazia o quê? Ela obrigava a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, se você tivesse uma coligação, por exemplo, PT e PSDB, vamos imaginar que eles se coligaram para lançar um presidente da República. Essa coligação ela deveria ser repetida para o estado e para o município. Então, agora nós temos o fim da verticalização, ou seja, poderá ter uma liberdade de coligações para lançamento de candidatos. Posso ter para presidente uma coligação PT-PSDB, posso ter para estado uma coligação diferenciada PT-PSB e assim sucessivamente. Então, agora nós temos o fim da verticalização, ok? Devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, os filiados aos partidos políticos, eles possuem regras que estarão sendo estipuladas nos seus próprios estatutos do partido. Então, o estatuto ele vai disciplinar as regras, as disciplinas e fidelidade partidária. Ok? Lembrando que dentro da nossa estrutura constitucional, nós não admitimos a candidatura avulsa, né? Todos os filiados, aqueles que desejam se candidatar a um cargo eletivo, eles necessitarão se filiar a um partido político. Muito bem. Quando nós observamos o que está disposto na Constituição Federal acerca dos partidos, o que está previsto na Constituição Federal de 88 foi para embasar a criação de uma lei. Que lei é essa? A chamada Lei dos Partidos Políticos, lei de número 9.096 de 95. Então, o que está previsto nos artigos 17 e 14, parágrafo 3º, inciso 5º, que fala justamente sobre a filiação partidária, vai estimular a criação de uma lei lá em 1995, 7 anos após a edição a regulamentação, né, e a publicação aí da Constituição Federal. Então nós temos aí
a lei dos partidos políticos, que já sofreu diversas alterações, tratando sobre tudo aquilo que vai regulamentar os partidos políticos. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Vamos então agora observar o seguinte. Os partidos políticos, segundo está proposto no Código Civil de 2002, é uma pessoa jurídica. Agora nós precisamos entender o seguinte, essa pessoa jurídica é de direito público ou de direito privado? Então lembre-se, o direito eleitoral é um ramo do direito público, mas os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. E é isso que você precisa levar para a prova. Pessoas jurídicas de direito privado. Destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Então, lembre-se, partido político como pessoa jurídica de direito privado. Por que é uma pessoa jurídica de direito privado? Porque vai ter que prestar contas, vai ter um balanço contábil, né, que será prestado contas à Justiça Eleitoral, nós vamos ver isso na nossa aula ainda. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado. A mini-reforma eleitoral de 2013, ela estipula o seguinte para nós, é assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia, já vimos isso, para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário. Mas isso não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade relativa. Por quê? Veja, observados os limites estabelecidos em lei. Qual lei que é essa? A Lei Orgânica dos Partidos Políticos, lei de número 9.096 de 95. Tá certo? Então, não se esqueçam disso. Então, por enquanto, o que nós precisamos lembrar? A respeito do princípio da liberdade partidária, que é a liberdade que esses partidos políticos possuem para a criação, para a fusão, incorporação e extinção de partidos. Então, princípio da liberdade partidária, pessoa jurídica de direito privado, então, nós temos ainda o princípio da autonomia partidária e aqueles preceitos que todos os partidos políticos devem obedecer. Quais são esses preceitos? Primeiro preceito, a prestação de contas à Justiça Eleitoral, o caráter nacional, a vedação em receber recursos de entidades ou governos estrangeiros e o tópico sobre o funcionamento parlamentar, que nós já vimos que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Veja, muito bem. Ainda na Constituição, trará para nós dispositivos acerca das vedações a esses partidos políticos. Muito bem. Quando eu falo de vedações aos partidos, a Constituição ela traz para nós que esses partidos ele é vedado que sejam adotados uniforme para os seus membros e que eles tenham caráter militar ou paramilitar. Cai muito em prova isso. Então é vedado aos partidos políticos, em sua organização, ter caráter militar ou paramilitar e que seja adotado uniforme para os seus membros. Olha o que diz o texto. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar o uniforme para os seus membros. Quando eu falo de organização paramilitar você já vê que é paralelo ao militar, só que não é oficial, né? É quando determinados indivíduos se reúnem tendo características militares, então com armas, com uniformes militares, mas que não são militares oficiais, né? Muitas vezes para criar furdunço, para criar bagunça, né? Essa vedação ela é colocada a esses partidos políticos, portanto, eles não podem, estão sujeitos até a vedações, a sanções fortíssimas em relação, caso eles adotem, por exemplo, uniforme para os seus membros, ou caso eles possuam organização militar ou paramilitar. Ok? Vamos então, a partir de agora,
falar sobre as etapas de criação de um partido político. Nós precisamos entender que temos como etapas algumas que nós vamos decifrar agora. Quais são as etapas para a criação de um partido? Então, vocês vão anotar aí, resumidamente, as etapas e nós vamos detalhá-las. Então, etapas para criação de partido. Etapas para criação de partido. Quais são as etapas para a criação de partido? Primeira etapa. Primeira etapa, nós chamamos de etapa de fundação de um partido político. Após a etapa de fundação, nós temos o quê? A aquisição de personalidade jurídica. Então, a aquisição de personalidade jurídica. Então, etapa fundacional, aquisição de personalidade jurídica. Terceira etapa. Após a aquisição de personalidade jurídica, é importante que seja realizado o apoiamento mínimo. E a Lei 13.165 de 2015, ela altera critérios para apoiamento mínimo. Feito isso, nós vamos à próxima etapa e última, que é o registro do estatuto do partido no TSE. Então, registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Essas são as etapas, portanto, para a criação de um partido. Primeira etapa, fundação de um partido. Segunda etapa, a aquisição de personalidade jurídica. Terceira etapa, apoiamento mínimo. E última etapa, registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Pausa o vídeo, anote esse quadro e vamos agora detalhar cada uma dessas etapas. Então, qual que é a primeira etapa de criação de um partido? A fundação, não é? Então, quando eu falo de etapa de fundação, olha só o que diz a lei dos partidos políticos. O requerimento do registro de partido, dirigido ao cartório competente do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da capital federal, deve ser assinado, subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101 fundadores, com domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos estados e acompanhado pelos seguintes documentos. Então, quando eu falo de a primeira etapa de criação de um partido, que é a etapa fundacional, nós precisamos lembrar, para eu fundar um partido político, eu preciso de um requerimento que seja assinado por, no mínimo, 101 fundadores, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados nacionais. Então, quantos estados são no mínimo? Se eu digo 1/3, no mínimo 9 estados. Ok? Então, essa etapa de fundação exige que seja encaminhado ao cartório de registro civil de pessoas jurídicas do Distrito Federal, da capital federal, e esse documento ele deverá ser acompanhado, olha só, de quais informações? Primeira, a cópia da ata de reunião de fundação do partido. Então, eu preciso de uma ata e tendo ainda a assinatura desses 101 eleitores, no mínimo, de fundadores. Segundo, exemplar do Diário Oficial que publicou no seu inteiro teor, o programa e o estatuto. Então, eu preciso aí já ter em mãos o meu programa partidário, o meu estatuto partidário, para que eu possa prosseguir nesse processo de criação do partido. Terceiro, relação de todos os fundadores. Se eu tenho no mínimo 101 fundadores, eu preciso que eu tenha essa relação com quais informações dos fundadores? O nome completo, isso aqui já foi objeto de prova, tá? Nome completo, naturalidade, número do título com a zona, seção, município e estado, profissão e endereço de residência. Por que eu preciso
do título eleitoral com a zona, seção e município? Porque eu preciso comprovar se o número de fundadores está obedecendo à exigência de pelo menos 1/3 dos estados, no mínimo. Então, por isso que eu preciso dessa informação: zona eleitoral, seção e município. Feito isso, tendo esse requerimento, veja só, esse requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios. Porque, inicialmente, eu vou distribuir funções ali, mas essas funções não serão as definitivas, serão as provisórias dentro do partido. E o endereço da sede do partido na capital federal. Lembra que nós fizemos uma questão na aula de sistemas eleitorais e eu coloquei que, a banca, na verdade, colocou que o partido tinha liberdade para escolher a sede, o local da sede? Então, lembre-se, não há liberdade para a escolha do local da sede. Por quê? A própria lei dos partidos políticos estabelece que a sede dos partidos será na capital federal. O que eu terei espalhado nos municípios, nos estados, são os diretórios estaduais, os diretórios municipais. Não significa a questão da sede. Tá bom? Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências, o oficial do registro civil, porque o requerimento não é encaminhado ao registro civil? Muito bem. Efetua o registro no livro correspondente, expedindo uma certidão de inteiro teor. Essa certidão confere a validação, a validade da fundação desse partido. Então, a primeira etapa, ela se resume dessa forma. Ela se resume justamente nas informações que são encaminhadas ao cartório de registro civil dos partidos políticos. Ok? Muito bem. Uma vez fundado o partido político, uma vez adquirida a personalidade jurídica justamente nesse cartório de registro civil de pessoas jurídicas, eu vou passar para a próxima etapa, que é uma etapa muito importante e que foi agora tornada mais dificultosa para os partidos, que é chamada de apoiamento mínimo. O que vem a ser o apoiamento mínimo, professor? É o momento pelo qual os partidos vão às ruas buscar assinaturas de pessoas que vão apoiar a criação de determinado partido. Veja, hoje, no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos deferidos 34 partidos políticos. É um número extremamente alto, né, comparado a outras nações. Então, nós temos no Brasil 34 partidos políticos deferidos. O que o Tribunal Superior Eleitoral, o que a Justiça Eleitoral, os legisladores fizeram? Estão agora criando critérios para frear a criação de partidos políticos. E no apoiamento mínimo, que é uma das etapas mais importantes, foi onde nós tivemos as principais alterações. Olha o que diz o apoiamento mínimo, lá na lei dos partidos políticos. Só é admitido o registro do estatuto de partido. Então, veja, primeira etapa de fundação e aquisição de personalidade jurídica. Depois, apoiamento mínimo e, por último, o registro do estatuto no TSE. Então, eu só posso admitir a quarta etapa, que é o registro do estatuto no TSE, quando? Para aquele partido político que tenha caráter nacional, lembra, é um dos preceitos constitucionais, então anota aí, preceito constitucional, não é? Considerando-se como tal aquele o quê? Aquele partido que comprove no período de 2 anos, essa foi a principal mudança na questão do apoiamento mínimo. Por quê? Antes, o partido político registrava a aquisição da personalidade jurídica. Então, ele tinha 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos para buscar esse apoiamento mínimo. 20 anos, 25, 30 anos, um prazo independente para conseguir registrar o seu estatuto no TSE. Olha que absurdo. Se em 1 ano, 2 anos, os partidos já mudam a sua mentalidade a respeito dos programas sociais, a respeito daquilo que vive uma sociedade, imagine 5, 10, 15 anos.
Então, hoje, freou isso. Hoje, o partido político, a partir do momento que ele registra, que ele adquire a personalidade jurídica no cartório, ele tem 2 anos no máximo para buscar o número de assinaturas para o seu apoiamento mínimo. Isso foi fundamental, é uma mudança excelente aí na criação de partidos. Então veja, que comprove no período de 2 anos o apoiamento de eleitores. Olha só, antes poderia ser qualquer eleitor. Então agora não. Eleitores não filiados a partido político. Então somente vai poder assinar esse apoiamento mínimo quem não for eleitor, quem não for filiado a partido político. Tá? Correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os votos nulos, distribuídos por pelo menos 1/3 ou mais dos estados, então no mínimo 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 1%, de 0,1% dos eleitores que hajam votado em cada um deles. Então observe o seguinte, anote aí de forma resumida quais são os critérios para apoiamento mínimo. Então, vocês vão colocar lá em cima como título, critérios para apoiamento mínimo. Critérios para apoiamento mínimo. Então, resumidamente, quais são os critérios? Primeiro, eu preciso que o partido político ele tenha caráter nacional. Caráter nacional. Ele precisa comprovar as assinaturas por no máximo quanto tempo? Ele tem quanto tempo a partir da aquisição da personalidade jurídica? 2 anos. Então ele tem um máximo de 2 anos para buscar as assinaturas. Esse pode ser qualquer eleitor? Não. Somente eleitores não filiados a partido. Eleitores não filiados a partido político. E que número de assinaturas que serão para o apoiamento mínimo? Veja, eu preciso que tenha no mínimo 0,5% de assinaturas referente aos votos dados. Então, 0,5% referente aos votos dados à última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Esse 0,5% de votos devem ser distribuídos por pelo menos, no mínimo, 1/3 dos estados. 1/3 dos estados. Além disso, 0,5% dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, mínimo 1/3 dos estados. Essas assinaturas devem corresponder a pelo menos 0,1% distribuídos em cada um desses estados. Distribuídos em cada um dos estados. Ok? Então, esses são os nossos critérios para apoiamento mínimo que estão previstos. Então, nós já vimos que primeiro nós temos a etapa fundacional, no mínimo 101 eleitores, distribuídos por pelo menos 1/3 dos estados. Tem aqui esse requerimento que vai ao cartório, acompanhado daquelas informações que nós vimos. Temos a aquisição da personalidade jurídica. Adquirida a personalidade jurídica, o partido passa para a próxima etapa, que é buscar as assinaturas. Ok? Ficou claro isso? Muito bem. Visto isso, olha só como que se dá agora. Porque, veja, eu busquei as assinaturas. Estou com uma pasta cheia de assinatura. Basta apresentar isso, eu já tenho o meu registro do estatuto deferido?
Preciso agora, meus amigos, comprovar que essas assinaturas, elas obedeceram a todos os parâmetros legais. Elas obedeceram a 1/3 dos estados, no mínimo, aos 0,1% de décimos distribuídos em cada um deles. Eu preciso comprovar isso. Olha como que a lei dos partidos políticos traz para nós essas informações. A prova de apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, óbvio, com menção ao número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo escrivão. Cuidado! A terminologia escrivão, ela está em desuso. Hoje nós substituímos a terminologia escrivão eleitoral pela terminologia chefe de cartório. Tá? Então, a terminologia, toda vez que você ver a terminologia escrivão eleitoral, você vai substituir pelo chefe de cartório. Então, essa lista com as assinaturas serão encaminhadas ao cartório eleitoral e atestadas pelo chefe de cartório para confirmar o quê? A veracidade dessas assinaturas. O chefe de cartório, então vamos já substituir aqui, né? Dá imediato recibo de cada lista. Então, recebeu essa lista, ele dá um recibo informando que recebeu, que lhe for apresentada e no prazo de 15 dias, isso aqui já nunca foi cobrado em prova, nunca vi. Então, coloca um asterisco aí, porque você tem que assinalar, que quando a gente for responder questões, aquilo que já caiu. Então, o que é provável que caia? Aquilo que não caiu, né? Então, é nessas questões que não foram cobradas que o aluno que estudou com certeza, que detalhou a legislação, ele é aprovado. Então, veja. Esse chefe de cartório, ele dá imediato recibo desta lista que ele recebeu e no prazo de 15 dias ele vai lavrar o seu atestado devolvendo ao interessado. Quem que é o interessado? O partido, não é? Então, olha, fiz uma conferência, belezinha, está atestado. Então, eu vou lavrar um atestado devolvendo isso ao interessado. Qual é o prazo disso? 15 dias, ok? Então, vamos recapitular as etapas de criação que a gente viu até agora. Primeiro, a etapa fundacional. No mínimo 101 eleitores, distribuídos em 1/3 dos estados. Próximo, adquiro a personalidade jurídica no cartório de registro civil de pessoas jurídicas da capital federal. Feito isso, passo para a próxima, que é o apoiamento mínimo. Caráter nacional, eleitores não filiados, não é? Eu tenho que comprovar no máximo em 2 anos essas assinaturas a partir do registro, a aquisição da personalidade jurídica. Número de assinaturas correspondentes a 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Excluo os votos brancos e nulos. Distribuídos essas assinaturas em pelo menos 1/3 dos estados, com não menos de 0,1% décimos distribuídos em cada um deles. Ok? Feito isso, lavro essas assinaturas no cartório, onde o chefe de cartório vai conferir, no prazo de 15 dias no máximo, essas assinaturas. E prosseguindo, o que nós temos? Feita essa conferência, promoveremos agora o registro do estatuto no TSE. Por quê, pessoal? Somente com o registro do estatuto no TSE é que o partido político ele terá alguns benefícios que nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos ver. Olha só. Os dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto no TSE através de um requerimento. O que deve constar nesse requerimento? Primeiro, um exemplar, olha só, exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidário. Lembra aquele programa e aquele estatuto que foram registrados lá no cartório, no registro civil? Precisa, então, para instruir o recurso, né? Instruir o registro do estatuto no TSE, precisa acompanhar essas informações. 2. Uma certidão do registro civil de pessoa jurídica, que comprove, portanto, a aquisição da personalidade jurídica, a que se refere o parágrafo 2º do artigo anterior, quando nós abordamos a aquisição de personalidade. Terceiro,
certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores. Então, quais são os 3 documentos necessários para o deferimento, né, para a apreciação do TSE sobre o estatuto do partido, para registrar ou não esse estatuto? A comprovação, uma certidão que atesta o apoiamento mínimo, o estatuto e o programa partidário e o documento que comprova a adquirida personalidade jurídica. Muito bem, feito isso, olha só, protocolado então esse requerimento no TSE, o processo respectivo, no prazo de 48 horas, olha só, é distribuído a um relator no TSE, que, ouvida a Procuradoria-Geral, em 10 dias, determina em igual prazo diligências para sanar eventuais falhas do processo. Não havendo falhas, não havendo nada que impeça o deferimento ou indeferimento pelo TSE, qual é o prazo que o Tribunal Superior Eleitoral terá para apreciar? Falando, olha, esse estatuto foi deferido, ou não, esse estatuto foi indeferido. Veja, se não houver diligências, ou após o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o estatuto do partido no prazo de quantos dias? No prazo de 30 dias. Então, qual é o prazo que o Tribunal Superior Eleitoral terá para deferir ou indeferir o estatuto de um partido político? Prazo de 30 dias para apreciação. Então, não se esqueçam disso. Vamos recapitular mais uma vez, você não pode esquecer das etapas de criação de um partido. Primeiro, fundação, aquisição da personalidade jurídica, apoiamento mínimo e o registro do estatuto no TSE, onde esse TSE terá 30 dias para apreciação. Beleza? Combinadíssimo? Muito bem. Então veja só, pessoal. Quais são, portanto, os benefícios que o registro do estatuto do TSE pode conferir a um partido político? Os benefícios são esses. Veja, somente o partido que tenha registrado seu estatuto no TSE pode participar. Então, primeiro benefício, participar do processo eleitoral. Segundo benefício, receber recursos do fundo partidário. Receber recursos do fundo partidário. O fundo partidário é um fundo de assistência aos partidos políticos, que uma parte é dividida igualitariamente e a outra parte é dividida a partir do número de votos que esse partido político teve. Então, além de receber recursos do fundo, o registro do estatuto do TSE dá direito ao acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos desta lei. Então, participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. Somente o registro do estatuto do partido no TSE assegura também, olha só que interessante. Então veja, nós colocamos o primeiro, segundo, terceiro benefício, temos mais benefícios. Exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos. Então, aqui o quarto benefício. Vedada a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Veja, quando eu falo, então, do partido alfa, o partido alfa, ele tem um símbolo tal, talvez ele tenha uma fênix aberta. Ou não, ele tem algumas cores, ele tem alguma sigla. Somente o partido que está com registro deferido no TSE que tem exclusividade. Então, olha só, deixa eu fazer um exemplo aqui para você entender essa questão da exclusividade das siglas e a exclusividade dos símbolos. Vamos imaginar que eu tenho aqui o partido alfa. O partido alfa, ele escolheu como símbolo uma bola assim, escrito alfa.
O partido beta, ele também tem o mesmo símbolo. Ele tem esse mesmo símbolo. O partido alfa adquiriu a personalidade jurídica, conseguiu o apoiamento mínimo e encaminhou o requerimento para o TSE apreciar. O partido beta fez a mesma coisa. Só que o partido alfa ele mandou primeiro, foi apreciado primeiro do que o beta. E foi conferido o registro do estatuto no TSE. Só esse partido alfa terá exclusividade a esse símbolo, a as siglas e demais informações. Veja, o partido beta, como foi depois, ainda não está com o seu registro do estatuto deferido, ele vai ter que escolher outro símbolo para que ele possa continuar no processo eleitoral. Porque somente o registro do estatuto assegura essa exclusividade, ok? Muito bem. Esses são os benefícios que o registro do estatuto confere ao partido, certo? Uma vez que o partido político ele tem já o seu processo de criação findado, terminou ali, está tudo bonitinho, ele tem que credenciar delegados perante os órgãos da Justiça Eleitoral. O que são esses delegados? Os delegados são representantes junto aos órgãos da Justiça Eleitoral para facilitar o processo de comunicação entre esses órgãos. Então, veja, os partidos vão credenciar delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral, vai credenciar delegados perante os tribunais regionais eleitorais e, claro, perante os juízes eleitorais. Qual que é o número de delegados que esses partidos vão credenciar? É só você lembrar do número 345. 3 delegados perante os juízes eleitorais, 4 delegados perante os tribunais regionais eleitorais e 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. É só você lembrar da nossa pirâmide, começando então por baixo, você lembra da ordem 3, 4, 5. 3 para os juízes, 4 para os TREs e 5 para o TSE. A lei dos partidos ainda, ela traz um dispositivo que foi cobrado na prova do TRE Pará, se eu não me engano, dizendo o seguinte: os delegados que forem credenciados pelo órgão de direção nacional do partido representam esse partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais. Os que forem credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o TRE e os juízes eleitorais do respectivo estado, do Distrito Federal ou território. Agora, aqueles que forem credenciados pelo órgão municipal, perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição. Então, muita atenção. Se meu órgão de direção nacional do partido credenciou delegados, eles vão oficiar perante quaisquer tribunais regionais, quaisquer juízes eleitorais da nação. Agora, se eu estou falando de credenciados, de delegados credenciados pelo órgão de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais
tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então nós temos combos completados com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no LAC Concurso. Bacana? Já ia esquecendo. Se você aí deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.